Olá, alunos dos primeiro, segundo e terceiro colegiais. Nessa aula nós vamos trabalhar com o tema da problematização. Esse tema, gente, ele é importante porque você vai encontrar essa ideia de problematizar as questões pertinentes ao ser humano em todas as redações e dissertações que vocês forem fazer para um concurso, para um vestibular em escolas técnicas, ou seja, são passagens que acabará acontecendo na sua vida. Você vai enfrentar em algum momento na sua vida uma redação dissertativa, e a redação dissertativa nada mais é do que problematizar uma questão. Mas a palavra, aparentemente, ela é estranha aos iniciados. Como você vai problematizar um problema, né? Você tem que solucionar um problema. Pois bem, para você compreender isso, vamos primeiro para a origem da palavra problematizar. Olha lá. Etimologicamente, significa lançar-se à frente. Eu grifei ali para vocês terem essa ideia, né? Pois surgiu do prefixo grego pro, diante, à frente, grifado também. Mais balei, por, colocar, lançar. Daí o sentido de algo que precisa ser transposto, o que gerou inclusive o termo geográfico promontório. No latim gerou propositum, pro, com o mesmo significado do grego, e positum, posto, colocado ou propositado. E segundo o dicionário, a palavra problema tem origem no latim, claro, né? Grifado ali, aquilo que se tem diante de si. Obstáculo, proteção, armadura, abrigo, o que é proposto, tarefa, questão, é aqui que eu quero que vocês entendam. Assunto controverso, problema, precipitar, impedir, arrastar, colocar diante, arremeter, começar uma luta, lançar em rosto, repreender e, por último, propor uma pergunta. Então, quando você ouviu muito essa palavra, principalmente na faculdade, eu quero que você problematize a questão. Na verdade, está se pedindo para fazer aquilo que está ali engrifado, lançar-se à frente à questão, pôr diante a questão, propor a questão, começar uma luta com a questão. Aí você fala, que luta, professor? Todas as questões, gente, mais importantes e mais polêmicas, como o aborto, a eutanásia, casamento de pessoas do mesmo sexo, adoção de filhos de pessoas do mesmo sexo, todas essas questões, elas têm múltiplas possibilidades de resposta, mas mesmo que você concorde ou discorde, você tem que fazer com coerência e sem cair nos preconceitos que essas questões trazem. Isso é uma questão. A outra questão é que não são só essas questões que são problemas humanos. Deus é uma questão a ser problematizada. Ou seja, independente da sua fé, a filosofia trabalha com a questão de problematizar a existência de Deus, as suas possibilidades e até mesmo reforçar a sua fé. É um engano pensar que só por uma pessoa estudar filosofia ou questionar ou problematizar a questão da existência, e isso inclui Deus, ela se tornará ateu. Até porque muitos filósofos antigos da Idade Média e contemporâneos são cristãos, acreditam num ser divino. Mesmo não sendo cristão, ele acredita em um ser superior. É o que a gente chama de religiosidade. Ele não tem necessariamente uma religião específica, mas ele tem a religiosidade. E mesmo que ele não acredite num Deus específico, ele não defina o que é esse Deus, ele acredita em algo superior a ele. O que é o suficiente você dizer, ou quase igual, que ele acredita em algum Deus. Não é o mesmo Deus que você acredita, mas é em algum Deus. Então, de uma forma ou de outra, muitos filósofos acreditam num ser superior. Não generalize a questão em colocar que todo mundo que pensa ou reflete o trabalho de filosofia será ateu, ou levará o raciocínio para o ateísmo. Muito pelo contrário, nós
Os primeiros colegiais viram que Descartes teve que provar a existência de Deus para garantir a sua filosofia da ciência, a sua ciência. Ok? Então, problematizar é colocar a questão diante de si e se debruçar sobre ela e fazer mais questões sobre ela para achar a resposta definitiva? Não, para achar alguma resposta mais coerente. Bom, então vocês entenderam o que é problematizar? Problematizar é pegar um tema e esticar esse tema como se fosse um cordão mesmo. Você estica ele e traz todas as possibilidades dele. Eu vou trazer aqui algumas questões problematizadoras e problematizadas na série Dark. Bom, a série Dark é uma série que trabalha com o gênero ficção científica e com o tema viagem no tempo. Tem muitos filmes sobre viagem no tempo, mas qual é o porquê que a série Dark fez tanto sucesso? Tantas pessoas gostaram. É porque ela traz o humano, ela traz a relação humana dentro da viagem do tempo. Muitos filmes de viagem do tempo, alguns são até de comédia, trabalha... Tudo bem, há muitos bons. O De Volta para o Futuro, ele é muito bom na sua tematização. Ele é ótimo, do Robert Zemeckis. Mas o Dark, ele traz uma coisa nova. Como ele trabalha essa viagem no tempo, como traz marcas para as vidas humanas. Vamos começar pelo nome. Dark é sombrio, escuro. E é de fato isso que se apresenta na série. Tem uma outra coisa, gente. Quando a série faz muito sucesso entre o público e a crítica, é importante ressaltar que o sucesso entre a crítica é importante, porque a crítica entende o que está dizendo. Então, se uma série faz sucesso entre os dois, ela é melhor ainda, que ela conseguiu levar temas difíceis para uma população que não costuma tematizar aquilo, e ao mesmo tempo de uma maneira tão tecnicamente perfeita que a crítica também gosta. Então é uma série que agrada dois públicos diferentes. Tem séries que agradam o público leigo, que adora, mas a crítica não gosta. Aí você fala, mas a crítica não tem nada a ver. Tem. Cinema é uma ciência. Tanto é que a Academia de Cinema é chamado de ciência. Estudo das ciências cinematográficas. Ou seja, é preciso técnica para fazer cinema. Não é qualquer um que faz. Então, tecnicamente, Dark funciona. Mas ela é coerente no que ela faz. Ela é uma tese coerente no que ela faz. De fato, todos os personagens são sombrios. Então o nome não é colocado porque achei bonito colocar Dark. Não, Dark já é o que vai acontecer na série. Tudo será sombrio, desde a fotografia, desde a escuridão, desde da escuridão de cada personagem. Então, olha aquela listinha que eu fiz ali. Dark tematiza e problematiza determinismo e livre-arbítrio o tempo todo. E ela leva isso até as últimas consequências. O tempo todo os personagens são manipulados e manipuláveis. Então essa é a questão. Por mais que eu faça algo, por mais que eu tome escolhas, eu estou tomando escolhas próprias ou estou sendo manipulado a tomá-las? Isso Dark faz muito bem. E essa é uma questão filosófica. Por isso que um professor de filosofia está trabalhando com Dark. Vamos lá. Complexo de Édipo. Gente, Édipo é uma história da mitologia grega que depois virou uma peça e depois virou a base fundamental da psiquiatria moderna com Freud. Édipo, acontece o que com Édipo? Os pais de Édipo levam ele para o oráculo e perguntam para o oráculo: o que vai acontecer com meu filho? O oráculo diz: para os pais de Édipo, o Édipo matará o pai e casará com a mãe. Aí os pais, como acreditavam muito no oráculo, não teve outra chance. Pensaram, mas a conclusão foi essa: vamos matar Édipo. É muito horrível o que vai acontecer com ele. Ele vai matar o pai e casar com a mãe. Não pode. Vamos matar ele. A gente vai tirar ele desse destino.
Aí eles pedem para alguém matar o Édipo numa floresta lá e tal. Essa pessoa acaba, ela até tenta, ela amarra os pés de Édipo numa corda, transpassa a corda num galho de uma árvore, a ideia era o Édipo cair de cabeça e morrer. Só que o cara ficou olhando aquele bebezinho, tal, chorando, aquela coisa linda, e no tempo que a corda ficou untada nos pés de Édipo, os pés dele inchou. Por isso que chama-se Édipo. Édipo significa pés inchados. E aí o que aconteceu? Ele não matou o Édipo. Édipo foi adotado por uma família e cresceu. E essa família não contou a história. Ele cresceu pensando que aqueles pais adotivos eram os pais dele. Édipo cresce, tal, se torna soldado, vai para a guerra. E na guerra ele acaba tendo uma luta com alguém lá e mata. Quem era essa pessoa? O pai dele. Quando ele vai, aí ele vai para outra cidade de onde ele nasceu e estão procurando quem matou o rei. Mas ele não sabia que quem ele matou era o rei e nem quem era que era o pai dele. Aí eles falaram assim: bom, como você conseguiu vencer a guerra, como você conseguiu fazer a paz aqui, você tem direito a casar com a rainha que está viúva. Ele é, aí ele casa com a rainha e tem filhos. Quem é essa rainha? A mãe dele. E tem mais uma coisa interessante, por isso que essa peça é famosíssima no mundo, na história da filosofia, na história da literatura. Ele começa a querer falar o seguinte: há um crime horrendo aqui e eu quero investigar, eu quero saber quem matou o rei. E aí é muito interessante que tem um sábio lá, cego, tem um sábio cego lá, ele fala: Édipo, não faça isso. O sábio Tiresias, gente, ele é considerado um dos maiores sábios da mitologia grega, da Grécia, e ele é cego. Ele enxerga mais que os outros no sentido da sabedoria. Ele é cego fisicamente, mas não é espiritualmente. Ele fala: não faça isso, Édipo. Você está para encontrar uma verdade terrível. E ele ignora: não, eu vou fazer, tem um crime aqui e eu quero saber quem fez. E aí, quando ele descobre a verdade, o Édipo descobre que ele realmente matou o pai, casou com a mãe, os filhos dele são filhos netos, sei lá, filhos da mãe dele, e ele não suporta essa verdade e arranca os próprios olhos. Essa é a peça de Édipo Rei. Olha que interessante, em Dark você tem um cego, que é o sábio, que sabe tudo que está acontecendo ali. Você tem personagens que acabam matando pessoas queridas sem saber quem são essas pessoas. E isso é o complexo de Édipo. A personalidade dessas pessoas vão se formar a partir desse trauma. Gente, é assim, isso é tematizar, isso é problematizar. Você tem complexo de Édipo nessa série, você tem a temática do determinismo e livre-arbítrio, tem ressentimento e redenção. Ressentimento é um tema do filósofo Nietzsche. Os personagens são ressentidos, ou seja, eles sentem novamente sempre aquele sofrimento, até porque eles repetem e vivem num loop infinito do eterno retorno, que também é um conceito de Nietzsche. Aí você pergunta: professor, quando eles fizeram a série, eles sabiam de tudo isso? Claro, ninguém faz uma série dessa, não vai ter um cego sábio que parece o Tiresias à toa, não vai ter mãe matando a filha, que lembra o complexo de Édipo, à toa. Isso, gente, uma série demora anos a escrever. E as pessoas que escrevem geralmente são formadas em cinema, e em cinema você tem aula de filosofia e de literatura. Vocês pensam que uma formação de cinema é pegar uma câmera e sair filmando por aí? Não. É por isso que eu sempre pergunto para vocês: quem quer fazer a faculdade? Eu. Você gosta de ler? Essa é a minha sempre segunda pergunta, não é? É, porque é o que você vai fazer na faculdade, ler e ler muito. Pessoas que fazem filme, principalmente filmes muito bons, são pessoas que gostam de ler. Elas gostam, e aí ela tem a habilidade, capacidade de transformar aquilo em filme. Mas aquilo também é filosofia, só que está transformado em filme. Ok? O eterno retorno de Nietzsche está lá presente a partir do momento que eles vivem num loop infinito de viver a mesma vida várias vezes. Por mais que eles façam escolhas diferentes, eles acabam no mesmo destino. E o Nietzsche põe isso em questão. Ele fala: se você soubesse que você vive a sua vida várias vezes, por mais que você mude suas escolhas, você não muda seu destino, você vai sentir as mesmas coisas que você sente.
você mudaria? Você não gostaria de viver? Por que o Nietzsche fala isso? Porque o Nietzsche trabalha com ressentimento, com aquelas pessoas rancorosas, que querem sempre voltar para o passado e mudar alguma coisa, porque ela não gosta do seu presente e provavelmente não gostará do seu futuro, uma vez que ela fica presa no passado, querendo criar a máquina do tempo de mudar o seu presente. Bom, elitização de um grupo social, vocês sabem que é só um grupo, quem assistiu a série sabe que é só um grupo que detém o poder da viagem no tempo, e isso é interessante, por quê? Porque os personagens que não sabem o que está acontecendo, eles sempre escutam a seguinte frase: você conhece uma gota e ignora um oceano. Essa frase é uma frase já dita por filósofos, por cientistas. Está lá na série Dark. Como é que esse cara sabia essa frase? Ele leu e colocou na boca dos personagens. Mas só que só quem diz isso é quem descobre a verdade. Isso é interessante na série. Os que não sabem o que está acontecendo sofrem por não saber. Por exemplo, tem um xerife lá, uma espécie de xerife, que tenta, ele passa anos para compreender a aparição de crianças mortas, mas ele não compreende, porque ele não vai compreender mesmo. Aquelas crianças têm relação com a viagem no tempo, e como ele não sabe o que está acontecendo, então ele pesquisa como o policial pesquisa, com os recursos, vamos dizer assim, humanos, né? DNA, tal, e nada bate. E quando bate é muito misterioso para eles, porque não bate datas dos objetos encontrados, não bate nada. Mas quando eles encontram alguém que sabe o que está acontecendo, esse alguém sempre fala: você ignora uma gota, você sabe uma gota e ignora o oceano. Por quê? Porque eles conheceram o oceano, eles sabem o que está acontecendo. Ok? Então, isso são temas que podem ser problematizados em Dark. Eu ali, se eu fosse um aluno e agora fosse fazer o trabalho de Dark, eu já sei o que eu vou trabalhar. Ou vou trabalhar determinismo e livre-arbítrio, ou vou trabalhar o complexo de Édipo, ou vou trabalhar o ressentimento, ou tudo aquilo. E as relações humanas são pautadas e fundamentadas na possessão e na vingança. Tem um personagem chamado Adam, que é o futuro desse personagem que está na foto, que é o Jonas. O que acontece? Ele é todo deformado. Lá, dizem que ele é assim porque ele viaja muito no tempo e o corpo humano não suporta essas viagens. Mas não é só isso. Simbolicamente, simboliza o sofrimento desse personagem. Esse personagem ele é muito triste, ele é muito sofrido, ele é muito rancoroso, ele é autodestrutivo. Ele destrói e se autodestrói. E esse personagem carrega muito sofrimento. Ele mata pessoas que ama. Então, o que acontece? Essa pessoa é rancorosa, ela não é feliz. E isso é expresso no seu rosto, que é totalmente deformado. A justificativa física, viagem no tempo. A representação psicológica, o sofrimento. Gente, eu espero que eu não tenha dado muitos spoilers aqui de Dark, para quem nunca assistiu. Realmente não dei, tudo aí que eu falei tem muita coisa que rola, e é isso que eu quero que vocês aprendam. Eu trouxe pontos, raspei alguns spoilers, mas eu não fiquei aqui contando história. O seu trabalho não é contar a história de Dark, né? O seu trabalho não é contar a história do anime. O seu trabalho é trazer as questões problematizadoras e problematizadas dentro da série e mostrar para mim que o determinismo e livre-arbítrio foi trabalhado. Porque isso não é visível, isso você tem que enxergar. Entendeu? Não é visível que o ressentimento está ali. Você tem que enxergar. A redenção, sim. Toda hora eles falam sobre redenção. Aí você tem que ir lá e pesquisar e saber o que é redenção. O eterno retorno é visível para quem conhece um pouquinho de filosofia. Mas é visível que eles vivem no eterno loop do mal. Ok? Esse é o trabalho de vocês. Aprender a fazer uma problematização. Como eu fiz aqui rapidamente Dark. Então, gente, qual é a atividade a ser feita? Vocês vão, em grupo, escolher um filme, um anime ou uma série. Depois, vocês vão analisar, problematizar a temática abordada no filme, anime ou série. Lembrando, faça que nem eu fiz com Dark. Não é para você contar para mim a história do filme. Se fizerem isso, não vai tirar o seu 10, porque não é isso que eu estou pedindo. Viu o que eu fiz com Dark? Eu não contei a história de Dark, eu contei as temáticas problematizadas e problematizadoras lá. Lembrando que problematizar é pôr adiante, pôr na mesa, colocar aos nossos olhos o que nós não estamos vendo, ok?
Então, lógico, você vai colocar a sinopse da série. Pode ser que eu não tenha assistido. Você vai colocar a sinopse. Isso é só copiar, colar. Você vai lá no Netflix, escreve a sinopse, copia e cola. Não é esse o trabalho. Isso é só para mim saber a história da série. Tá ok, tá lá. Depois você começa. Temas que foram abordados na série. Foram abordados, sei lá, o determinismo, o heroísmo, a fraqueza humana. Você pode também associar com um livro que você leu sobre mitologia grega, se você gosta de mitologia grega. E aí você vai tematizar em cada slide. Você vai lá, pôr no slide, você pode pegar uma foto, pode pegar um diálogo que você gostou e trabalhar aquele diálogo. Aqui nesse diálogo nós notamos, vamos supor que seja vocês, aqui nesse diálogo nós notamos que foi trabalhado aqui a questão da morte como algo aterrorizante na vida humana. Por quê? Aí você explica. Entendeu? Você não vai falar o diálogo pelo diálogo, você vai explicar o significado daquele diálogo que você conseguiu entender. Sempre um filme, um anime, uma série como é muito boa, ela está falando além daquilo que ela está mostrando. Por exemplo, Mr. Robot é uma série também que não é só sobre um cara que manja tecnologia. É um filme que fala de uma sociedade dominada pela tecnologia, de uma sociedade de massa, de um personagem com dupla personalidade. E isso tem significados muito grandes para ser analisados, ok? Bom, vocês vão criar uma apresentação em vídeo, como eu fiz aqui. Vocês vão ter o slide e vocês vão falar. Nessa prova, vocês não vão escrever. Vocês vão só postar o vídeo. Lembrando que o vídeo ele tem que ter introdução, desenvolvimento e fim. Você tem que mostrar para mim que você foi coerente na sua apresentação. Então, por isso, faça um projeto antes. Não vai já pôr no slide explicando. Faça um projeto antes. Discuta com o seu grupo. Olha, essa parte é importante. Olha, aquela parte ali eu achei muito interessante. Mas essa parte aqui, eu acho que... Olha, se tiver, gente, o último slide foi uns bastidores de vocês discutindo, vocês mostrar lá o áudio de vocês discutindo, eu já acho ótimo. Vai ser muito legal. Como foi que vocês chegaram em tudo aquilo da apresentação. Isso aí vai ser muito rico. Isso aí vai ser muito legal para vocês. Ou um texto, só colocar o texto do projeto que vocês, de uma página só, do projeto que vocês elaboraram para explicar aquele filme, para problematizar aquele filme, tá bom? Bom, vocês vão apresentar, gravar e enviar no Classroom. Lembrando que o Classroom, gente, ele demora a subir. Se o seu vídeo tiver uns 20 minutos, de repente vocês falem bastante lá, porque eu não quero também que você chegue lá e fique lendo slide. Você tem que ler e desenvolver. Então pode falar à vontade, não tem problema, eu vou assistir. Ele demora a subir, tá bom? Então espere ele subir. Quando você vê que ele fica todo preenchido, você dá enviar. Senão vocês vão acabar não enviando isso aí. Não precisa ser todos do grupo fazer a apresentação, não precisa. Pode ser um só que aí cada um vai ser responsável por outras coisas. Professor, esse aqui pesquisou as palavras desconhecidas. Esse aqui ajudou na ideia de que no filme tinha uma ideia muito legal lá. Enfim, sobre a temática do livre-arbítrio, sobre a temática da existência humana, sobre a temática do destino. Então cada um vai ser responsável por uma coisa, gente. Organizar o slide, outro vídeo, sempre em casa. Vocês não vão se encontrar para fazer isso. Deixa eu deixar bem claro. Vocês não vão se encontrar para fazer isso. Vocês vão conversar de WhatsApp para WhatsApp. Eu quero deixar bem claro isso. Senão eu prefiro que vocês façam individual. Ok? Se não for possível fazer em grupo, faça pelo menos em dupla. No mínimo em dupla. Mais fácil. Eu prefiro em grupo. Um ajuda o outro. É isso. Tem até dia 28 para entregar isso aí. E... comecem a trabalhar. Essa é a atividade de vocês. Qualquer coisa me chama no PV.